Meus dentes batiam tanto que achei que iriam se despedaçar. Não era apenas o frio cortante de julho no Rio de Janeiro, era o terror puro atravessando meus ossos. Ali, encolhida debaixo da marquise da farmácia na Lapa, aos 65 anos, eu segurava um envelope amassado que havia caído da mochila do meu neto. Dentro dele, extratos bancários. Meus extratos. 3.200.000 reais em meu nome. Meu corpo tremia violentamente, mas não era só pelo vento gelado que cortava a madrugada carioca. Era pela descoberta devastadora. Eu tinha dinheiro. Muito dinheiro. E eles sabiam. Minha própria família sabia e mesmo assim me jogaram na rua como lixo. Minhas mãos, essas mãos calejadas que passaram 70 anos lavando, cozinhando, limpando para todos eles, agora tremiam segurando aquele papel que mudaria tudo. Cada linha nas minhas palmas contava uma história de sacrifício que ninguém jamais leu. Construí uma vida inteira de silêncios obedientes, de sim, querida e claro, meu filho, enquanto eles construíam suas vidas sobre minhas costas curvadas. Eu era o alicerce invisível de uma casa onde nunca tive quarto próprio, a sombra sem forma nas fotos de família, sempre cortada pela metade ou desfocada no canto. A ferida que doía mais que a fome roendo meu estômago não era física. Era saber que não houve um momento dramático de rejeição. Não houve gritos nem discussões que ao menos confirmassem minha existência. Foi uma erosão lenta e metódica da minha humanidade. Primeiro pararam de me perguntar como estava meu dia. Depois pararam de me incluir nas refeições. Então começaram a falar de mim na terceira pessoa enquanto eu estava na sala. Ela não entende mesmo, diziam, como se eu fosse um móvel velho. Até que, numa manhã fria de janeiro, simplesmente trancaram a porta e me deixaram do lado de fora com uma sacola de roupas velhas. Antes de continuar minha história, gostaria de saber quem está do outro lado me ouvindo. Comente seu nome e de onde você está assistindo. E confira se você já está inscrito no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais para vocês. Escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Como cheguei aqui, tremendo debaixo desta marquise com um envelope que vale milhões? Tudo começou 6 meses atrás, numa tarde de verão que parecia comum. Minha filha Beatriz apareceu na casa onde eu morava. Uma kitnet humilde em Madureira que eu alugava com minha aposentadoria de 500 e poucos reais. Ela não vinha me ver há quase 2 anos. Chegou perfumada, maquiada, usando aquele sorriso que eu conhecia desde que ela era criança. O sorriso que usava quando queria algo. Mãe, precisamos conversar sobre sua situação. Ela olhou ao redor da minha kitnet com um desdém mal disfarçado. Você não pode continuar morando sozinha nessa idade. E se cair? E se passar mal? O papel que ela me estendeu tinha palavras complicadas que eu não entendia completamente. Procuração, dizia no topo. É só para eu poder te ajudar, mãe. Cuidar das suas coisas. Sabe? Você está ficando esquecida. Eu não estava esquecida. Mas quando sua única filha diz que você está, quando ela segura sua mão e finge preocupação, você quer tanto acreditar que ainda importa para alguém que assina. Assinei 3 papéis naquele dia. Ela testemunhou cada um com aquele sorriso que não alcançava os olhos. 2 semanas depois, ela voltou. Desta vez com meu genro Roberto e meu neto mais velho, o Tiago. Mãe, conseguimos uma vaga para você num lugar maravilhoso. Uma casa de repouso em Santa Teresa, com vista para a cidade. Mas não era uma casa de repouso. Era a rua. Me levaram de carro, prometendo mostrar o lugar primeiro. Paramos num bairro que eu não conhecia. Espera aqui um minutinho, mãe, vamos só confirmar sua vaga. Eles entraram num prédio. 10 minutos depois, o carro arrancou, com minhas 2 sacolas de roupas jogadas na calçada. E eu ali, parada, sem entender. Liguei para o celular da Beatriz. Desligou na minha cara. Liguei de novo. Bloqueou meu número. Tentei o Roberto. Mesma coisa. O Tiago nem atendeu. Foi naquele momento, sob o sol escaldante de janeiro, que a verdade caiu sobre mim como um balde de água fria. Eles não iam voltar. Eu tinha sido descartada como um móvel velho que não serve mais. E foi assim que acabei aqui, 6 meses depois, nesta marquise gelada, segurando a prova do maior golpe que alguém poderia pregar na própria mãe.
O envelope estava úmido da chuva fina que caía. Dentro dele, 3 extratos do Banco do Brasil. Minha conta. Meu CPF. Mas movimentações que eu nunca fiz. Transferências enormes. Saques de 50, 80 mil reais. E o saldo atual? 3.200.000 reais que eu nem sabia que existiam. Como aquele dinheiro chegou lá? De onde veio? Por que nunca soube? E mais importante, por que minha filha tinha meus extratos na mochila do filho dela? A madrugada se arrastava lenta e eu precisava de respostas. Mas como uma mendiga de 65 anos, suja, com roupas rasgadas e sem documentos, conseguiria entrar num banco? Durante 6 meses dormindo na rua, aprendi coisas que uma vida inteira de obediência nunca me ensinou. Aprendi a me tornar invisível de propósito, não por acidente. Aprendi a observar, a ouvir conversas alheias, a me mover entre as sombras da cidade. Aprendi que quando você é velha e pobre, as pessoas literalmente olham através de você como se fosse transparente. Mas também aprendi algo mais valioso. Existe bondade escondida nos lugares mais inesperados. Foi assim que conheci o Samuel. Samuel era um senhor de 72 anos, ex-funcionário do Banco do Brasil por 40 anos, aposentado havia uma década. Ele distribuía comida para moradores de rua toda quarta-feira na Cinelândia. Na terceira semana, ele se sentou ao meu lado no banco da praça. A senhora não é de rua, eu sei reconhecer. Ele disse com aquela certeza tranquila de quem viveu muito. Tem algo nos seus olhos. Uma educação antiga. Uma postura, mesmo curvada. Quer me contar? E eu contei. Pela primeira vez em 6 meses, alguém me ouviu. Realmente ouviu. Mostrei o envelope que eu guardava escondido dentro da blusa, com medo de que roubassem. Samuel pegou os extratos com mãos que conheciam bem aquele tipo de papel. Dona Aurora, isso aqui é grave. Muito grave. Ele apontou para as assinaturas digitalizadas. Essas movimentações foram feitas com procuração. E olha aqui ó. Este saque foi feito 2 dias depois que a senhora assinou aqueles papéis. Sua filha estava preparando isso há tempos. O que descobri depois mudaria tudo. Samuel tinha amigos no banco ainda. Pessoas que lhe deviam favores. Com minha digital, afinal, eu era titular da conta. E a ajuda silenciosa de um gerente que se horrorizou com minha história, conseguimos acessar todo o meu histórico bancário dos últimos 20 anos. A verdade estava ali, impressa em letras pretas sobre papel branco, cada número uma punhalada. Eu tinha recebido indenização trabalhista da família onde trabalhei por 40 anos como doméstica, logo antes de me aposentarem. Dona Margarida, a patroa, tinha morrido e os filhos dela venderam a casa. Por lei, tiveram que acertar tudo comigo. 40 anos de FGTS nunca depositado, férias nunca pagas, 13º atrasado. Deu 1.800.000 reais. Eu nunca soube. As notificações foram enviadas para um endereço que não era o meu. Alguém tinha mudado meu endereço no banco. Alguém tinha criado um e-mail em meu nome. As senhas foram redefinidas. E quando o dinheiro caiu na conta, transferências começaram imediatamente. Mas olha aqui, Dona Aurora. Samuel apontava para movimentações mais recentes. Nos últimos 5 anos, a senhora recebeu pensão por morte do seu ex-marido. Ele faleceu e a senhora tinha direito. Deu 1,5 milhão acumulado com juros. Meu ex-marido Mário. Ele me deixou quando Beatriz tinha 12 anos. Fugiu com uma colega de trabalho para Goiás. Nunca mais vi. Nem sabia que tinha morrido. Muito menos que eu tinha direito a alguma coisa. Alguém sabia. Alguém correu atrás desses direitos, colocou advogado, moveu processos. Tudo em meu nome. Tudo sem eu saber. E recolheu cada centavo. Sua filha, Dona Aurora. Samuel falava com uma mistura de raiva e tristeza. Ela tinha procuração. Ela assinou tudo. Aqui ó, a assinatura dela como representante legal. Ela montou esse esquema há anos. Meu mundo não desabou dramaticamente naquele momento. Não houve implosão cinematográfica. Foi pior. Foi aquela sensação horrível quando você descobre que o chão sob seus pés nunca foi sólido, que você sempre esteve caminhando sobre um abismo e simplesmente não sabia. Cada memória da minha vida adulta se reconfigurou sob uma nova luz amarga,
Cada vez que a Beatriz aparecia com papéis para eu assinar por formalidade, cada vez que me pedia para colocar minha digital em documentos do banco, cada ligação onde ela falava de forma estranha sobre seus direitos trabalhistas e eu, ignorante, achava que ela estava apenas sendo uma filha preocupada. A dor física da fome, do frio, das noites dormindo em papelão, não era nada comparada à dor de descobrir que durante décadas, enquanto eu acreditava ter uma filha que me amava mesmo que distante, eu tinha apenas uma ladra paciente esperando para arrancar até a última possibilidade de dignidade que me restava. Minha respiração ficou presa na garganta. O mundo ao redor desfocou. Samuel segurou minha mão. Aquele gesto simples de humanidade que ninguém da minha família havia feito comigo em anos. A senhora tem 3 milhões agora porque eles não conseguiram levar tudo ainda. Veja aqui, tem tentativas de saque bloqueadas. O banco barrou por suspeita de fraude. Mas eles vão tentar de novo. E com a procuração que a senhora assinou, eventualmente vão conseguir. Eu posso fazer algo? Minha voz saiu rouca, quebrada por meses de desuso e emoção represada. Ou eu vou morrer na rua vendo eles gastarem o dinheiro que era para ser meu futuro. Samuel sorriu. Não um sorriso de pena, mas de cumplicidade. A senhora pode fazer muita coisa. Mas vai precisar de coragem. E paciência. A vingança servida fria não é um ditado vazio, Dona Aurora. É uma estratégia. Os meses seguintes foram os mais desafiadores e imponderantes da minha vida inteira. Primeiro, Samuel me levou para a casa dele, um apartamento modesto em Cascadura que ele dividia com a irmã viúva. Dona Célia me recebeu sem julgamentos, apenas com um prato de comida quente e um abraço que me fez chorar por 20 minutos seguidos. Você vai ficar aqui até se recuperar, querida. Quarto de hóspedes é seu. Me alimentei. Ganhei peso. Tomei banhos quentes. Cuidei dos meus dentes que estavam doendo. Aos poucos, a Aurora mendiga começou a desaparecer e outra Aurora, uma que eu nem sabia que existia, começou a emergir. Com a ajuda de Samuel e sua rede de contatos do banco, conseguimos um advogado que aceitou trabalhar pro bono depois de ouvir minha história. Doutor Henrique, um senhor de 60 e poucos anos com um escritório pequeno em Botafogo, tinha uma especialidade: fraudes familiares contra idosos. Dona Aurora, a senhora tem um caso fortíssimo. Ele espalhava documentos sobre a mesa. Procuração obtida mediante fraude, falsidade ideológica, apropriação indébita e possivelmente estelionato. Sua filha pode pegar de 2 a 8 anos. Mas tem um detalhe importante. Ele me olhou nos olhos. A senhora quer justiça criminal ou quer seu dinheiro e sua dignidade de volta? Porque são coisas diferentes. Processo criminal é demorado, desgastante, público. Pode levar anos. E no final, mesmo que ela seja condenada, a senhora fica marcada como a mãe que prendeu a filha. E a outra opção? Perguntei, sentindo algo diferente crescer dentro de mim. Não era raiva. Era algo mais frio, mais calculado. Depois de 7 décadas nesta terra, eu tinha aprendido que gritar não resolve nada. Mas agir com precisão cirúrgica, isso sim muda tudo. A senhora revoga toda e qualquer procuração em cartório. Bloqueia suas contas. Move uma ação cível de ressarcimento de valores. E principalmente, ele sorriu de um jeito que me lembrou um predador. Prepara uma surpresa devastadora para eles no momento certo. Quando eles menos esperam e mais têm a perder. Que tipo de surpresa? Meu coração acelerou. A senhora sabe de algum evento importante que vai acontecer? Alguma celebração? Algum momento onde eles estarão vulneráveis, expostos? E então me lembrei. Como pude esquecer? Mário, meu ex-marido, faria 70 anos em 3 meses. E segundo comentários que eu tinha ouvido do Tiago antes de ser jogada na rua, a segunda esposa dele, a Sílvia, estava organizando uma festa gigantesca na mansão deles em Santa Teresa. Uma festa onde toda a nossa família seria convidada. Inclusive Beatriz, que mantinha relação próxima com o pai que me abandonou. Perfeito! Doutor Henrique bateu as mãos. Então temos 3 meses para preparar tudo. Documentos, provas, revogação de procurações. E a senhora vai aparecer nessa festa. Não como a mendiga que eles descartaram,
mas como a mulher que vai destruir o mundo de mentiras que eles construíram. Durante 3 meses, planejei cada detalhe com a precisão de quem finalmente tinha um propósito. Revoquei todas as procurações em cartório, com direito a reconhecimento de firma e tudo mais. Mudei senhas de contas. Instalei a autenticação de 2 fatores. Bloqueei qualquer movimentação acima de R$ 500 sem minha aprovação presencial. Doutor Henrique entrou com pedido de congelamento dos valores que já tinham sido sacados ilegalmente. Mais de R$ 400 mil que estavam em contas da Beatriz e do Roberto. Enquanto isso, Beatriz tentava sacar mais dinheiro. Cada tentativa era negada. Segundo Samuel, que tinha um contato no banco monitorando minha conta, ela tinha ido pessoalmente à agência 3 vezes no último mês, furiosa, exigindo saber por que os seus saques estavam sendo bloqueados. Ela vai enlouquecer quando descobrir. Samuel ria enquanto tomávamos café na cozinha da Dona Célia. 3 milhões escorrendo pelos dedos dela. Mas eu não queria apenas recuperar meu dinheiro. Eu queria justiça. Queria que eles sentissem uma fração da humilhação que me fizeram sentir. Queria que o mundo soubesse quem eles realmente eram. Dona Célia me ajudou com a transformação física. Cortou e tingiu meu cabelo. Um corte moderno, elegante, que tirava anos do meu rosto. Me levou para comprar roupas discretas mas de qualidade. Um vestido azul marinho simples, sapatos confortáveis mas bonitos, uma bolsa de couro legítimo. Você não precisa de luxo ostensivo, Aurora. Você precisa parecer alguém que tem dinheiro mas não precisa provar nada para ninguém. No espelho, mal me reconheci. Aquela mulher de 65 anos com cabelos bem cortados, maquiagem leve, postura ereta, não era a Aurora invisível que passou a vida servindo. Também não era a mendiga quebrada que dormiu na rua por 6 meses. Era alguém novo. Alguém que finalmente tinha voz. A idade me ensinou que transformação verdadeira não vem do exterior. Vem de dentro. E algo dentro de mim tinha se reerguido das cinzas do desprezo da minha família. 3 dias antes da festa, recebi a ligação que estava esperando. Dona Aurora. Era uma voz feminina, jovem, profissional. Aqui é Camila, assistente da Dona Silvia. Estamos finalizando a lista de convidados para a festa de 70 anos do Senhor Mário e nos perguntamos se a senhora gostaria de participar. Sei que vocês foram casados e achamos que seria uma oportunidade de reencontro civilizado. Eu poderia ter rido. Poderia ter desligado. Mas aquilo era melhor que eu esperava. Eles estavam me convidando. Não tinham ideia de que eu já planejava ir de qualquer forma. Seria uma honra. Respondi com a voz mais doce que consegui. Posso levar um acompanhante? Claro. Anote o endereço. Quando desliguei, Samuel me olhava com admiração. A senhora é uma atriz nata. Não. Respondi, sentindo aquela paz estranha que vem quando você finalmente toma controle da própria narrativa. Eu passei 65 anos sendo atriz. Fingindo que estava tudo bem, que eu não importava, que era justo ser invisível. Agora, pela primeira vez, vou ser eu mesma. E eles vão conhecer quem realmente sou. A noite da festa chegou com aquela chuva fina típica do inverno carioca. Samuel me buscou num Uber. Ele tinha alugado um terno bonito para a ocasião. Seria meu acompanhante, minha testemunha, meu escudeiro nessa batalha final. No caminho para Santa Teresa, minha mão tremia segurando a pasta de documentos que Dr. Henrique tinha preparado. Está pronta? Samuel perguntou. Não. Fui honesta. Mas vou fazer mesmo assim. A mansão da Silvia era tudo o que eu esperava. Ostentação pura em 3 andares, jardim iluminado, vagas para mais de 50 carros. Um casarão dos anos 1920 reformado, com vista privilegiada para a Baía de Guanabara. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés franceses. Eu e Samuel entramos pelo portão principal como qualquer outro convidado. Ninguém me reconheceu. Por que reconheceriam? Aurora mendiga estava morta. Aurora invisível nunca realmente existiu para eles. O salão principal estava decorado com flores caras e lustres de cristal. Devia ter umas 80 pessoas. Família, amigos, colegas de trabalho de Mário. E lá, no centro como sempre, estava ela. Beatriz. Minha filha usava um vestido vermelho caro,
cabelo escovado, maquiagem profissional. Ria alto, taça de champanhe na mão, posando para fotos com o pai que ela tanto amava. O mesmo pai que me abandonou e nunca pagou pensão. Roberto estava ao lado dela, todo empavonado no seu terno cinza. Meus 3 netos corriam pelo jardim, uniformizados como mini-adultos. Algo queimou no meu peito. Não era raiva. Era uma tristeza profunda e antiga. Enquanto eu congelava debaixo de marquises, enquanto meu estômago roncava de fome, enquanto eu pensava em morrer só para parar de sofrer, eles estavam aqui, bebendo champanhe caro, rindo, vivendo, com meu dinheiro. Respira. Samuel tocou meu braço. Lembra do plano. Circulei pelo salão sem me aproximar deles ainda. Observei. Aprendi, naqueles 6 meses na rua, que observar é uma arma poderosa. Vi Beatriz se gabando alto para um grupo de mulheres. Assim, minha herança vai ser maravilhosa. Minha mãe me deixou tudo organizado antes de... Bem, ela está numa casa de repouso agora. Sabe como é, a idade chegou. Mentiras. Mentiras ditas com tanta naturalidade que quem ouvia acreditava. Ela tinha transformado meu abandono cruel numa narrativa confortável, onde ela era a filha dedicada que fez o melhor possível pela mãe doente. Vi meu neto Tiago mostrando para os primos um celular novo, último modelo, caríssimo. Vó deu de herança adiantada. Ele ria. Minha herança que ele ajudou a roubar. Vi Roberto conversando sobre investimentos, planejamento financeiro, sobre fazer o dinheiro trabalhar para você. Ele gesticulava como um consultor financeiro de sucesso. Com meus 400 mil reais na conta dele. A raiva fria que cresceu dentro de mim nesses 3 meses não era quente e explosiva. Era calculada. Metódica. Depois de décadas aprendendo a engolir humilhações em silêncio, eu tinha me tornado especialista em transformar dor em estratégia. Esperei o momento certo. Mário estava prestes a fazer o discurso de agradecimento. Todos se reuniram no salão principal. Silvia, a segunda esposa que nunca me conheceu, pediu silêncio batendo uma faca na taça de cristal. Queridos amigos e família, obrigada por estarem aqui celebrando os 70 anos do meu amado Mário. Foi quando me movi para a frente do salão. Samuel ao meu lado. As pessoas se afastaram dando passagem, curiosas sobre quem éramos. Fui me posicionando cada vez mais perto até estar a poucos metros de Mário. Ele me olhou sem reconhecer. Claro que não. Na memória dele, Aurora tinha 35 anos e cabelos longos. Aurora era calada e submissa. Aurora nunca confrontava ninguém. Mas então seus olhos focaram. Algo no formato do meu rosto, no jeito que eu me movia. Aurora! Ele murmurou, confuso. O nome ecoou no salão. Como uma pedra jogada em água parada, ondas de choque se espalharam. Beatriz virou bruscamente, champanhe quase caindo da taça. Seu rosto, cuidadosamente maquiado, empalideceu em 3 tons. Roberto engasgou com o canapé que estava comendo. Oi, Mário. Minha voz saiu firme. Oi, Beatriz. Quanto tempo, não? O silêncio no salão era opressor. 80 pessoas segurando a respiração. Mãe! Beatriz deu 2 passos para trás, instintivamente, como se tivesse visto um fantasma. O que? O que você está fazendo aqui? Você deveria estar na rua. Completei para ela. Assim, eu deveria. Onde vocês me jogaram? Mas sabe como é, Beatriz, o destino é engraçado. Às vezes os mortos ressuscitam. Silvia, sem entender nada, tentou intervir. Desculpa, mas quem é você? Eu sou Aurora, a primeira esposa desse homem. Apontei para Mário. E a mãe dessa mulher. Apontei para Beatriz. E a avó desses 3 meninos ali. Prazer. A confusão no rosto da Silvia seria cômica se não fosse trágica. Mas Beatriz disse que você estava numa casa de repouso, doente, com Alzheimer. Eu estava na rua, Silvia. Dormindo em Marquises no Rio de Janeiro por 6 meses. Porque minha filha maravilhosa que me tirou da minha casa, pegou procurações falsas que me fez assinar enganada, e me abandonou numa calçada. O murmúrio começou. Baixo no início, depois crescendo. As pessoas olhavam entre mim e Beatriz, tentando entender. Isso é absurdo.
Beatriz encontrou a voz, mas saía esganiçada, desesperada. Ela está mentindo. Ela está senil. Eu coloquei ela numa casa linda e ela fugiu. Não é minha culpa se ela... 3.200.000 reais. Interrompi. Minha voz cortou o salão como uma faca. É quanto eu tenho no banco, Beatriz. Indenização trabalhista da família onde trabalhei 40 anos. Pensão por morte desse homem aqui. Apontei para Mário. Dinheiro que você roubou de mim durante anos com procurações falsas e mudança de endereços fraudulentos. Tirei os documentos da pasta que Samuel segurava. Doutor. Henrique tinha montado um dossiê completo, extratos bancários com as transações destacadas em vermelho, cópias das procurações com análise grafotécnica mostrando fraude, comprovantes de transferências para contas de Beatriz e Roberto, prints de conversas de WhatsApp que o advogado conseguiu via ordem judicial onde eles planejavam se livrar da velha, pegar o resto do dinheiro antes que ela morra e complique a herança. Segurei os papéis no alto para todos verem. Tenho provas de tudo. Cada real roubado. Cada assinatura falsa. Cada mentira. Você já descobriu que as pessoas que deveriam te amar na verdade te desprezavam há anos? Como você reagiria se descobrisse que sua família inteira conspirou contra você por dinheiro? Porque foi isso que aconteceu comigo. E o pior não foi o dinheiro. Foi ver nesses papéis, preto no branco, conversas onde eles riam da velha idiota, onde planejavam me deixar morrer na rua porque seria mais fácil do que asilar, onde calculavam quantos anos eu ainda tinha de vida para ver se valia a pena acelerar o processo. Se você está me acompanhando até aqui, deixe um comentário contando. Você também já foi traído por alguém que amava? Sua história importa para mim. Quero ler nos comentários. Beatriz tentou se aproximar, mãos estendidas numa performance de arrependimento. Mãe, deixa eu explicar, foi um mal-entendido, eu ia te buscar, eu... Não. Dei um passo para trás. Não me toca. Você perdeu esse direito quando me deixou com fome, com frio, dormindo na chuva aos 65 anos. Roberto, sempre o calculista, tentou outra abordagem. Olha, a gente pode resolver isso civilizadamente, em família. Não precisa fazer esse escândalo. Família. Ri. Um riso amargo que saiu das profundezas da minha alma ferida. Você não sabe o significado dessa palavra. Família não deixa idosos morrerem na rua. Família não rouba de quem confiou. Família não mente, não falsifica documentos, não transforma a própria mãe em mendiga para roubar uma herança. Me virei para Mário, que estava pálido, em silêncio. Você me deixou há 30 anos. Me abandonou com nossa filha de 12 anos. Nunca pagou pensão, nunca olhou para trás. E sabe o mais engraçado? Quando você morreu, isso mesmo Mário, você está oficialmente morto para o INSS porque ela falsificou documentos para receber sua pensão por morte em meu nome. Eu tinha direito a receber. E recebi. 1,5 milhão de reais acumulados. Dinheiro que ela roubou de mim, fingindo me representar legalmente. Mário cambaleou. Silvia precisou segurá-lo. A revelação de que ele estava oficialmente morto nos registros governamentais por fraude da própria filha era demais até para ele. Então deixa eu explicar o que vai acontecer agora. Minha voz ganhou uma firmeza que eu não sabia que existia dentro de mim. Todo o dinheiro que vocês roubaram, 423 mil reais, está congelado judicialmente. Vocês não tocam num centavo. Doutor Henrique, meu advogado, já entrou com ação de ressarcimento e apropriação indébita. As provas estão com a Polícia Federal, porque fraude contra idosos é crime federal. Vocês vão ser investigados, processados e muito provavelmente condenados. Beatriz caiu de joelhos. Literalmente. As pernas dela cederam como se fossem feitas de papel molhado. O vestido vermelho caro se arrastou no chão de mármore enquanto ela soluçava, mãos estendidas em minha direção como uma súplica patética. Mãe, por favor, eu sinto muito, eu não sabia o que estava fazendo, eu estava desesperada, Você sabia exatamente o que estava fazendo. Minha voz era gelo. Durante anos. Cada assinatura falsa, cada transferência, cada mentira foi calculada. Você não estava desesperada, Beatriz. Você estava gananciosa. Roberto tentou puxá-la para cima,
mas ela estava completamente desmontada. A máscara de filha bem-sucedida, de mulher refinada, tinha rachado completamente. O que restava era apenas uma criatura patética que finalmente entendia as consequências de seus atos. Tiago, meu neto de 23 anos, se aproximou. Havia lágrimas nos olhos dele. Vó, eu não sabia que era tão grave. Minha mãe disse que você tinha concordado, que você tinha dado permissão. Você sabia, Tiago. Olhei para ele com uma tristeza infinita. Você estava lá quando me jogaram na calçada. Você me viu com as sacolas de roupa. Você olhou pela janela do carro quando foram embora. Vi seu rosto. E você não fez nada. Ele abaixou a cabeça, incapaz de negar. Me virei para toda a festa. Para as 80 pessoas que testemunhavam aquele momento. Essa é a minha família. Essas são as pessoas que fingiram me amar por 65 anos, que aceitaram meu trabalho, meu dinheiro, minha dedicação, e depois me descartaram como lixo quando acharam que não tinha mais nada a tirar de mim. Quero que todos vocês vejam. Quero que saibam quem eles realmente são. Entreguei cópias dos documentos para alguns convidados próximos. Conversas de WhatsApp impressas, extratos bancários, fotos que eu tinha tirado de mim mesma dormindo na rua. Sim, eu documentei tudo com o celular velho que Samuel me deu. As pessoas liam com horror crescente, passando os papéis adiante, murmúrios de choque e repulsa enchendo o salão. Uma senhora idosa, que depois descobri ser tia de Silvia, se aproximou de Beatriz e cuspiu no chão perto dela. Nojenta! Você é nojenta! E saiu da festa. Várias pessoas a seguiram. O êxodo começou. Ninguém queria ser associado com aquilo. Mário finalmente encontrou palavras. Aurora, eu não sabia de nada disso. Você tem que acreditar. Você nunca soube de nada sobre mim, Mário. Em 33 anos de casamento, você nunca me viu. Eu era invisível para você também. A diferença é que você apenas me ignorou. Sua filha me destruiu. E ela aprendeu isso de alguém. Ele recuou como se tivesse sido esbofeteado. Silvia, tentando salvar sua festa destruída, sua reputação manchada, balbuciou. Acho melhor todos irem embora. A festa acabou. A festa realmente acabou. Concordei. Mas minha vida está apenas começando de novo. Samuel tocou meu braço suavemente. Vamos, Aurora. Você fez o que veio fazer. Comecei a caminhar em direção à saída. Cada passo que dava naquele salão era uma reconquista de dignidade. Minha coluna ereta, minha cabeça erguida. Não era mais a mulher curvada que entrou naquela família décadas atrás. Não era mais a mendiga quebrada que dormiu 6 meses na rua. Eu era Aurora. E eu tinha vencido. Mas Beatriz não desistiria tão facilmente. Ela se levantou cambaleante, correndo atrás de mim. Mãe, espera. A gente pode conversar. Pode resolver isso. Eu devolvo tudo. Eu cuido de você. Por favor. Parei na porta. Me virei. Olhei para ela pela última vez com olhos de mãe. Ou com o que restava disso depois de tudo. Sabe o que mais me dói, Beatriz? Não é o dinheiro. Não é nem ter dormido na rua. É que, mesmo depois de tudo, mesmo sabendo o que você fez, uma parte idiota de mim ainda quer acreditar que você se arrepende de verdade. Mas a gente duas sabe que você só está arrependida de ter sido pega. Deixei aquelas palavras caírem como pedras. Então saí. Samuel fechou a porta atrás de nós. Entramos no Uber que esperava. E enquanto descíamos as ruas sinuosas de Santa Teresa, eu deixei as lágrimas finalmente caírem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio. De libertação. De finalmente ter tido coragem de enfrentar o que me machucava. Você foi incrível. Samuel segurou minha mão. Corajosa. Forte. Eu fui apenas honesta. Limpei as lágrimas. Pela primeira vez na vida, fui completamente honesta sobre como me sentia. Nos dias seguintes, as consequências vieram rápidas e devastadoras para eles. A Polícia Federal abriu investigação formal. Beatriz e Roberto foram indiciados por apropriação indébita qualificada, falsificação de documento público, estelionato e maus-tratos contra idoso. As penas, somadas, podiam chegar a 12 anos de prisão.
As contas bancárias deles foram bloqueadas completamente. A casa onde moravam, comprada com meu dinheiro roubado, foi arrestada judicialmente. Roberto perdeu o emprego quando a notícia se espalhou. Ninguém quer um contador condenado por fraude. Tiago e os outros netos ficaram marcados socialmente. A história se espalhou pelas redes sociais, grupos de WhatsApp, conversas de família. Eles se tornaram parias. Os netos que abandonaram a avó para roubar herança era como eram conhecidos agora. Mário teve que contratar advogados para provar que estava vivo, desfazendo a fraude que Beatriz cometeu em seu nome. O escândalo manchou sua reputação, afetou seus negócios. Silvia pediu divórcio 3 meses depois. Ela não queria ser associada àquela família. Mas o pior para Beatriz não foi nem a prisão iminente. Foi o isolamento social. Todas as amigas de elite que ela cultivou durante anos, as colegas de pilates, as madrinhas de festas beneficentes, todas sumiram. Ninguém atendia suas ligações. Ninguém aceitava suas desculpas. Ela tinha se tornado exatamente o que me fez ser: invisível. A ironia não passou despercebida por mim. Durante esse tempo, construí uma vida nova. Com o doutor Henrique como advogado, regularizei completamente minha situação financeira. Os 3.200.000 reais eram meus, livres e desimpedidos. Mais os 400.000 que o juiz determinou devolução imediata. Comprei um apartamento pequeno mas confortável em Botafogo, perto da praia. 2 quartos, sala com vista para o Pão de Açúcar, cozinha ensolarada. Pela primeira vez na vida, tinha um espaço só meu. Mobiliei com cuidado, escolhendo cada peça. Não queria luxo excessivo. Queria conforto. Queria paz. Uma poltrona boa para ler, uma cama macia, uma mesa onde pudesse tomar café olhando o mar. Também fiz algo que nunca imaginei. Comecei a viajar. Aprendi que aos 65 anos a vida não acabou. Apenas mudou de capítulo. Fui para Búzios, Paraty, Ouro Preto. Lugares que sempre quis conhecer mas nunca tive dinheiro ou permissão. Conheci pessoas. Fiz amigas na academia para a terceira idade que comecei a frequentar. Participei de grupos de leitura na biblioteca do bairro. Descobri que tinha opiniões, gostos, personalidade além de ser mãe de Beatriz ou ex-mulher de Mário. Samuel e Dona Célia se tornaram minha família real. Jantávamos juntos toda sexta-feira. Jogávamos buraco aos domingos. Eles me conheciam de verdade, minhas manias, meus medos, meus sonhos. 6 meses após a festa, Beatriz pediu para me ver. Estava aguardando julgamento em liberdade condicional, usando tornozeleira eletrônica. Doutor Henrique me aconselhou contra, mas decidi aceitar. Não por ela. Por mim. Para fechar um ciclo. Nos encontramos num café neutro em Copacabana. Ela chegou 10 minutos atrasada, magra demais, com olheiras profundas, cabelo sem tratamento. Nem parecia a mesma mulher do vestido vermelho. Obrigada por vir. Sua voz era pequena, quebrada. Não vim por você. Vim por mim. Ela pediu um café que não tocou. Ficamos em silêncio por longos minutos. Então ela falou, palavras saindo atropeladas como se tivesse ensaiado 1000 vezes. Eu sei que desculpas não mudam nada. Eu sei que não mereço perdão. Mas eu preciso que você saiba que eu me tornei um monstro e eu nem percebi quando aconteceu. Começou pequeno. Uma mentira aqui, um documento ali. Então ficou fácil demais. E o dinheiro? O dinheiro se tornou mais importante que você. Que qualquer coisa. Por quê? Perguntei simplesmente. Você tinha emprego, casa, família. Por que precisava do meu dinheiro? Porque nunca era suficiente. Ela olhou para as próprias mãos como se fossem estranhas. Quanto mais eu tinha, mais eu queria. Virou obsessão. E você? Você era um obstáculo. Alguém que me lembrava que eu não merecia nada daquilo, que eu não tinha construído nada sozinha. Foi mais fácil te apagar do que encarar isso. A honestidade brutal dela me surpreendeu. Não havia autopiedade na voz, apenas cansaço. Você vai para a prisão. Não era pergunta. Provavelmente. 3 a 6 anos, disse meu advogado. Roberto também. Os meninos vão ficar com a família dele.
Você tem medo? Estou apavorada. Lágrimas começaram a cair. Mas eu mereço. Eu mereço cada segundo do que vai acontecer. E sabe o que é pior? A prisão eu aguento. O que eu não aguento é saber que você está viva, feliz, reconstruída, e eu não faço parte disso. Que eu destruí a única pessoa que realmente me amou incondicionalmente. Poderia ter concordado. Poderia ter esfregado na cara dela cada segundo de sofrimento que me causou. Mas depois de 70 anos de vida, aprendi que raiva sustentada é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Eu amei você incondicionalmente quando era criança. Falei devagar, escolhendo palavras. Mas você não é mais minha filha criança. Você é uma mulher adulta que fez escolhas adultas. E escolhas têm consequências. Eu não te odeio, Beatriz. Mas também não te perdoo. Não ainda. Talvez nunca. O que sinto por você agora é pena. Pena da pessoa que você se tornou. Pena da vida que você destruiu, a minha e a sua. Eu entendo. Ela limpou as lágrimas. E aceito. Você merece paz. Merece ser feliz longe de mim. Nos despedimos sem abraços, sem promessas de futuro. Apenas um aceno de cabeça mútuo. Um reconhecimento de que algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser coladas de volta. Saí daquele café mais leve. Não porque havia perdoado, mas porque havia finalmente soltado. A raiva, o ressentimento, a necessidade de vingança já não me consumiam. Eu tinha feito o que precisava fazer. Agora podia viver. O julgamento aconteceu 8 meses depois. Fui convocada como testemunha e vítima. Sentei no banco das testemunhas e contei minha história pela última vez oficialmente. Cada noite dormindo na rua. Cada momento de fome. Cada humilhação. Cada descoberta devastadora. O juiz, um senhor de 60 anos com olhos cansados de tanto ver o pior da humanidade, me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele tirou os óculos e limpou como se estivesse limpando também a alma. Em 30 anos de magistratura, vi muitos crimes. Mas poucos me chocaram tanto quanto esse. Ele olhou para Beatriz, que estava pálida ao lado de seu advogado. Abandonar a própria mãe idosa, roubá-la sistematicamente durante anos, condená-la à miséria enquanto você vivia no luxo com o dinheiro dela. Isso não é apenas crime legal. É crime moral da mais baixa espécie. A sentença foi dura. Beatriz pegou 5 anos e 8 meses em regime semiaberto. Roberto pegou 4 anos. Tiago, como maior de idade que participou ativamente do abandono, pegou 2 anos de serviços comunitários e multa pesada. Quando anunciaram, senti uma onda estranha. Não era alegria sádica. Não era prazer com sofrimento alheio. Era apenas fechamento. Justiça finalmente feita. Não a justiça que eu fiz com minhas mãos, mas a justiça do sistema, da sociedade reconhecendo que o que fizeram comigo foi errado. Saí do tribunal e não olhei para trás. Literalmente. Beatriz chamou meu nome quando os policiais a levavam algemada, mas não me virei. Aquele capítulo da minha vida tinha terminado. Os anos seguintes foram os melhores da minha vida. Usei parte do dinheiro para coisas práticas, plano de saúde de qualidade, previdência privada, investimentos seguros. Mas também usei para viver. Viajei pela América do Sul inteira. Argentina, Chile, Peru. Conheci Machu Picchu aos 67 anos e chorei no topo daquela montanha, não de tristeza, mas de gratidão por estar viva para ver aquilo. Voluntariei em instituições de proteção ao idoso. Minha história se tornou ferramenta de conscientização. Dei palestras em grupos de terceira idade sobre como reconhecer sinais de abuso familiar, como proteger documentos e finanças, como pedir ajuda. Cada idoso que eu ajudava a escapar de uma situação similar à minha era uma pequena vingança contra todo o sistema que permite que famílias destruam seus mais velhos por ganância. Também financiei um projeto junto com Samuel, uma casa de acolhimento temporário para idosos em situação de rua. Abrigo Aurora ficava em Madureira, tinha 15 vagas, equipe de assistentes sociais, psicólogos, advogados voluntários. Cada pessoa que entrava ali recebia o que eu não tive quando precisava: dignidade, comida quente, roupa limpa, e principalmente, alguém que acreditava nelas. Numa tarde de sábado,
Quase 3 anos depois da festa de vingança, recebi uma carta. Era de Beatriz, da prisão. Pensei em jogar fora sem ler. Mas curiosidade venceu. A carta tinha 6 páginas escritas à mão. Ela não pedia perdão. Não pedia dinheiro. Não pedia visitas. Era apenas um relato do que estava aprendendo na prisão. Das outras detentas cujas histórias de ganância eram similares à dela. Da terapia em grupo que era obrigada a fazer. Do trabalho voluntário que fazia na biblioteca da prisão ensinando mulheres analfabetas a ler. Não estou te escrevendo para me redimir, dizia no final. Sei que não há redenção para o que fiz. Estou te escrevendo porque você merece saber que seu sofrimento não foi em vão. 15 mulheres aqui aprenderam a ler por minha causa. Não apaga nada do que fiz. Mas ao menos transforma um pouco da destruição que causei em algo minimamente útil. Você me ensinou que reconstrução é possível. Estou tentando reconstruir alguma humanidade em mim. Obrigada por ter sido forte quando eu fui fraca. Obrigada por ter sobrevivido quando eu tentei te destruir. Você sempre foi a forte. Eu que nunca enxerguei. Guardei a carta. Não respondi. Não precisava. Mas guardei. Hoje, aos 70 anos, acordo na minha cama confortável, tomo café olhando o mar, e agradeço. Agradeço pelos 6 meses horríveis na rua que me ensinaram que eu era mais forte do que imaginava. Agradeço pela traição que me libertou de relacionamentos tóxicos que duravam décadas. Agradeço por Samuel e Dona Célia, que me mostraram o que é família de verdade. A idade me ensinou algo precioso. Vingança não é sobre destruir o outro. É sobre reconstruir você mesmo. É sobre provar que eles não conseguiram te quebrar permanentemente. É sobre viver bem, viver pleno, viver livre. Minha vingança não terminou naquela festa em Santa Teresa. Minha vingança é cada dia que acordo feliz. É cada viagem que faço. É cada idoso que ajudo no abrigo Aurora. É cada momento em que escolho paz ao invés de amargura. Eles me tiraram 5 décadas de felicidade com sua manipulação. Mas não vão tirar o resto. Os anos que me restam serão meus. Completamente meus. Às vezes, em noites quietas, penso em Beatriz na prisão. Penso no Roberto tentando reconstruir a vida sem dinheiro, sem reputação, sem família. Penso em Mário sozinho, abandonado por sua segunda esposa assim como abandonou a primeira. Penso nos meus netos crescendo sabendo que o avô e a avó paterna são criminosos condenados. E sinto nada. Nem alegria, nem tristeza. Apenas indiferença. E indiferença, descobri, é o oposto de amor mais poderoso que o ódio. Quando você odeia alguém, ainda está conectado. Quando é indiferente, você está livre. Liberdade. Essa é minha verdadeira vingança. A liberdade que encontrei aos 65 anos, a liberdade que eles tentaram me roubar, a liberdade que reconquistei com sangue, suor e lágrimas. Depois de 7 décadas nesta terra, finalmente entendi. Você não precisa ser jovem para recomeçar. Não precisa ter tudo resolvido para ser feliz. Não precisa perdoar para seguir em frente. Você só precisa escolher você mesma. Todos os dias. De novo e de novo. E eu escolhi. Continuo escolhendo. Essa é minha história. Uma história de traição, abandono, descoberta e renascimento. Uma história que ainda não terminou, porque eu ainda estou aqui, viva, vibrante, inteira. Obrigada por me ouvir até o final. Esta foi minha história, e cada palavra aqui é verdadeira. São histórias de pessoas reais que passaram por situações extremas e encontraram força para seguir em frente. Mas agora preciso perguntar algo importante. Você acha que fui longe demais ao expor minha família publicamente daquele jeito? Se você descobrisse que aqueles que te criaram na verdade sempre te desprezaram e roubaram de você, conseguiria perdoar ou a vingança seria inevitável? Já passou por algo parecido com pessoas que amava? Como você equilibra justiça e perdão quando quem te machuca é sua própria família? E mais importante, você acha que vingança verdadeira é punição ou é reconstrução? É fazer o outro sofrer ou é provar que você conseguiu ser feliz apesar de tudo? Porque durante 70 anos acreditei que ser boa significava aceitar tudo. Que ser família significava perdoar sempre. Que idade significava ser invisível. E todas essas crenças quase me destruíram.
Então me diga, eu estava errada em buscar justiça? Deveria ter ficado calada, aceitado meu destino, perdoado sem consequências? Ou fiz certo em lutar pela minha dignidade, mesmo que isso significasse destruir as pessoas que um dia amei? Essas perguntas me assombram até hoje. Não tenho certeza das respostas. Só sei que, no final, escolhi viver. E essa escolha mudou tudo. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor se inscreva no canal. Posto histórias reais de superação, vingança e justiça toda semana aqui. E me conta nos comentários, você já viveu algo parecido? O que você teria feito no meu lugar? Conseguiria perdoar sua família em circunstâncias similares, ou a raiva seria permanente? Adoro ler suas histórias também. Clique nos vídeos que aparecem na tela agora para mais histórias emocionantes que vão te fazer refletir sobre família, lealdade, traição e principalmente sobre o poder da reconstrução mesmo quando tudo parece perdido. Até a próxima história. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher você mesmo. Nunca é tarde para ser feliz. Eu sou a prova viva disso.